Muitos questionam por que que as análises, os comentários do povo da esquerda é sempre equivocado. E aí, em especial no que diz respeito à política e economia. Então, esse vídeo vai nesse sentido de para os amigos, inclusive, que queiram entender melhor esse ponto, né? Não é para esquerdista não, porque ele não vai entender, ele não quer entender, né? Bom, reside no fato de que toda análise da sociedade feita por um esquerdista, ela é fundamentada em dois princípios, principalmente, né? Ela se baseia primeiro naquela ideia do princípio de Rousseau, né, de Jean-Jacques Rousseau, a teoria do bom selvagem, que o homem nasce bom, seria bom, maravilhoso, mas aí, né, vem a sociedade baseada em valores diferentes da que seria a natureza humana, e aí ele se torna mal. Então, esse é um princípio. Depois a gente chega lá na frente, falamos nele. Outro ponto é a chamada teoria da mais-valia, uma criação do Marx, Karl Marx. Bom, o que é a teoria da mais-valia? Em termos práticos, simples para entender, Marx acha que o trabalhador, ao se empregar numa fábrica, por exemplo, ele trabalha durante 8 horas por dia. Dessas 8 horas, ele recebe o equivalente a 4 horas. 4 horas seria um trabalho não pago que ficaria retido pelo dono da empresa. Essa parte seria então a chamada mais-valia, além daquilo que ele recebe, então, ou seja, o trabalhador trabalha 8 ou 10 horas e recebe apenas a metade daquilo. Portanto, todo o restante que ficou na mão, que em tese teria ficado, né? A questão não é assim, mas vamos lidar como se fosse. Teria ficado nas mãos do proprietário, do empresário, é um trabalho que é uma renda que pertence naturalmente ao trabalhador e, portanto, foi apropriada indevidamente, né? Foi apropriada pelo patrão indevidamente. Então, portanto, toda a riqueza, e olha, vamos pegar aí, né? Desde a Revolução Industrial até aqui, toda a existência, toda a riqueza existente no mundo seria, então, fruto de trabalho não pago. Então, riqueza que pertenceria ao trabalhador não foi paga, foi apropriada indevidamente, né, por parte do empregador, e esse volume, digamos assim, de riqueza, é com isso que ele adquire as outras coisas, que monta outras fábricas, né, que faz novos investimentos, que gera novos empregos, remunera inclusive os acionistas. Tem uma série de fatores aí, objetivos, que já foram refutados já em 1883, que está no Teoria da Mais-Valia. Mas, para um bom marxista, que geralmente não leu Marx, né, esse é um ponto interessante, ele vai pela fé, né, ele tem fé, é o dogma da Teoria da Mais-Valia. Ele então entende que se tudo que é produzido, toda a riqueza que existe na sociedade, ela é expropriada dos trabalhadores, então aquele que comete qualquer ato de violência, seja de assalto, seja de quebra-quebra, seja de destruição de plantações, né? Como fala sempre o MST, na verdade essas pessoas estariam legitimadas porque elas estariam obtendo de volta, ou seja, estaria tomando daquele que tomou de outros trabalhadores ou deles mesmos em um outro período, ou até naquele período, num passado recente, né? Então, baseado nisso, isso dá inclusive fundamentos para todo o ato de violência, inclusive do terrorismo, né? Marx já dizia que a revolução depende de uma parteira violenta, né? De uma parteira brava, e que a destruição da sociedade capitalista seria a condição sine qua non, seria a condição única para o desenvolvimento da sociedade, para a continuidade do desenvolvimento da sociedade. Porque o Marx entendia que
Já em 1848, quando escreve o Manifesto, e depois um pouco avante também, quando escreve o Capital, que a sociedade havia atingido um grau de desenvolvimento com o qual ele não poderia mais continuar se desenvolvendo, porque já estava entrando nas chamadas crises cíclicas de superprodução. Quando teria sido a primeira crise de superprodução? Em 1815, localizado na Inglaterra, setor têxtil, depois em 1825, uma crise que seria maior de superprodução, que atingiria outros setores e não só a Inglaterra. Então, que a partir daquele momento a sociedade não conseguiria mais continuar se desenvolvendo. Por quê? Porque as mercadorias produzidas abarrotavam o mercado. Como as mercadorias produzidas abarrotavam o mercado, não poderia continuar empregando mais trabalhadores, tanto que o Marx usa o termo que a burguesia está regurgitando o trabalhador, né? Está tendo vômito, está regurgitando porque ela não consegue absorver mais, né? Bom, são questões gerais que depois ao longo do curso eu vou tocar nisso também. Se está nessa situação, ou seja, toda a deficiência, a miséria, a escassez que existia na sociedade resultava do quê? Resultava dessa chamada concentração de riqueza na mão ou nas mãos daquele que não produz diretamente, mas sim que apropria da produção dos trabalhadores. Ora, então é uma sociedade que estaria então num ritmo de autodestruição. E estava produzindo. Ah, e um detalhe interessante, né? Essa sociedade estava fazendo com que os ricos se tornassem cada vez mais ricos, em um número cada vez menor, e os pobres cada vez mais pobres, em um número cada vez maior. Então, se pegasse uma pirâmide social, essa pirâmide estaria cada vez mais acentuada, né? Com o bico, a ponta mais estreita e a base maior. E tudo isso, ou seja, quanto mais para baixo, menos consumia, mais, digamos assim, exclusão, como o povo gosta de usar o termo agora. Então seria necessário que fazer uma revolução, né, a destruição violenta desses que estão aqui no pico, né, no alto da pirâmide social, para que toda a riqueza produzida pudesse ser consumida por aqueles que, em tese, seriam os verdadeiros produtores da riqueza, né? Olha como que é a questão. Ele parte de um princípio equivocado, né? Porque a teoria da mais-valia, essa teoria do trabalho não pago, ela é só uma teoria, porque na prática não existe isso. Não existe trabalho não pago, todo trabalho é pago. A rentabilidade que muitas vezes as empresas têm em função do trabalho que o operário desempenha naquela empresa, aquilo é resultado de digamos assim, do empreendedorismo, de um investimento prévio, de correr riscos, de engenhosidade, inclusive desse empreendedor, em fazer a gestão dos seus negócios, né? Então não é uma apropriação indevida. E essa margem que as empresas, quando bem-sucedidas, né, porque empresas nem são sempre bem-sucedidas, muitas vão à falência, perdem mercado. As empresas, quando bem-sucedidas, essa sobra, esse lucro que as empresas têm em função de empregar, produzir e vender, né, e receber, que tudo no mercado capitalista é de risco, né? Corre risco também de vender e não receber. Então, tudo isso que ocorre, se bem sucedido, essa sobra é. O burguês vai consumir mais? Vai consumir mais, né? Mas ele vai consumir mais um pouquinho. Mas o acumulado será será utilizado para novos investimentos. Novos investimentos que vão gerar o quê? Novos empregos que vão ativar, possibilitar inclusive o crescimento populacional, né, a multiplicação humana que ocorre em função das relações capitalistas. Pegando o caso da Inglaterra, né, ela sai de 1870 de 6 milhões de habitantes e quando é 1830 ela tem 32, né, que é o censo que aparece, ela tem já 12 milhões de habitantes. Então, ela duplicou a sua população porque aumentou a produtividade de bens e serviços, que isso também derramou pelo mundo, né, porque vendeu suas mercadorias pelo mundo, adquiriu mais cereais, mais mantimentos para
a manutenção da população. Por isso que possibilitou a população da Inglaterra dobrar num período aí de 60 anos. Né? Bom, só que o marxista não entende isso. Né? O militante de esquerda não entende isso. Então ele parte daquele princípio que o trabalho não pago e, portanto, o burguês apropriou indevidamente daquela riqueza. Então ele tem que fazer de tudo para destruir essa sociedade baseado na propriedade privada, porque aí vem um ponto interessante, né? Na visão marxista, qual é o grande obstáculo? Por que toda mercadoria produzida estaria, segundo a cabeça do Marx, né, estaria abarrotando o mercado, provocando a crise de superprodução, que seriam as crises cíclicas, né? Por que essas mercadorias não são consumidas? Não seriam consumidas porque existe algo que separa a demanda, né, aqueles que querem adquirir, que precisam daquela mercadoria, e aqueles que detêm aquela mercadoria, que é a propriedade privada, que seria a divisão. De um lado você tem as pessoas que querem adquirir um produto, será sapatos. Do outro lado tem o dono da loja que tem o sapato como propriedade privada, que ele adquiriu do dono da fábrica, que tinha também como o sapato como propriedade privada. Então, se você elimina a propriedade privada, esse é o raciocínio. Toda mercadoria produzida será consumida porque a demanda por produtos ela é, digamos assim, ela é mais elástica, né? Então as pessoas têm demanda por mais produtos e aí fecharia, ou seja, eliminaria essa questão da superprodução. E eliminando a questão da superprodução, eliminaria também a questão do emprego. Eu teria emprego para todo mundo. O emprego seria uma constante. Né? E esse trabalho, inclusive como Marx desenvolve, a própria relação de trabalho na sociedade industrial, ela seria alienante. Né? Seria alienante por dois motivos. Seria alienante porque o trabalhador perde o controle do produto que ele fabrica, ele não sabe mais fabricar um bem inteiro, como era no mundo artesanal das corporações de ofício. E, por outro lado, é alienante porque ele não tem controle do resultado financeiro, né, econômico daquilo que ele produz. Então, se destruir a propriedade privada, toda mercadoria produzida será consumida, portanto, não terá superprodução. Não tendo superprodução, tem demanda por braços para a contratação, né? E, portanto, já seria uma outra sociedade, não seria mais uma sociedade de empregadores e de empregados. E nessa sociedade, né, como ele coloca, acho que está na ideologia alemã isso que ele coloca, seria uma sociedade em que o homem não seria pautado pela necessidade de mercado. E se ele não fosse pautado pela necessidade de mercado, ele teria uma vida muito maravilhosa, né? Ele poderia trabalhar algumas horas de manhã, à tarde se dedicar a um esporte, à noite se divertir no teatro, né? Cantar na ópera, e quem sabe no outro dia de manhã pescar. Então, essa ideia, digamos assim, romântica de como poderia ser uma sociedade sem esse elo, sem essa, desculpe, sem essa divisória que seria a propriedade privada, né? Bom, então observe que isso levaria o que? Levaria a um paraíso na Terra, né? Todos seriam felizes, românticos. À tarde vamos ver os pássaros cantando nas árvores, porque nós não podemos ver os pássaros cantando nas árvores, porque tem o capitalista maldoso que nos explora e nos obriga a trabalhar 10 horas por dia, sendo que a gente poderia trabalhar, sei lá, 4 ou 5 horas por dia, já seria o suficiente para a nossa manutenção. Mas não é porque nós temos que trabalhar mais, porque essa outra parte do dia, o trabalho não é pago, fica na mão dos capitalistas para eles poderem usufruir, né? Tá. Bom, isso, eu estou dizendo isso baseado, inclusive, até na minha formação, né? Que é uma formação mais raiz dentro do pensamento marxista. Porque os marxistas de hoje, aliás, eles nem sabem que eles são marxistas. Eles são comunistas, mas eles também não se chamam de comunistas. Eles são uma espécie de justiceiros sociais, né? Então, eles aprenderam com os professores nas universidades
que e aí veio uma cadeia, né? O professor da universidade ensinou para o aluno na universidade, que foi para dar aula no ensino fundamental e médio, ensinou a mesma coisa, mas assim, ele não tem o conhecimento do fundamento. Onde é que está o fundamento disso? Né? No que se baseia? Ele não interessa. Né? Então ele olha para a sociedade injusta, e aí ele tem, digamos assim, energia o suficiente para lutar na perspectiva de desfazer todos esses males existentes digamos, na história humana. Por isso que aqui em São Paulo, na capital, tem um ano, 2 anos, sei lá, foram lá e incendiaram, inclusive, a estátua, né, do Borba Gato, porque o Borba Gato teria sido conivente ou praticado escravidão, né, Bom, primeiro que ele é de uma outra época, né? Então, essas pessoas... A militância tem uma bandeira de hoje e tenta, com essa bandeira de hoje, julgar o passado, quando os homens do passado se pautaram por outras coisas. Então, não dá para fazer um julgamento do passado com os valores do presente. Mas tudo isso reside no quê? Reside na incompreensão dos mecanismos de funcionamento da sociedade capitalista. E eles não sabem mesmo, né? Questiona um militante comunista, um militante socialista, dessas causas gerais aí, né? Para ver se ele sabe responder, se ele sabe argumentar. Ele não sabe argumentar porque ele não estudou. O professor dele na universidade também não estudou, né? O professor dele, os mais recentes, eles são todos militantes da fé. E, curiosamente, eles são contra a religião, as religiões tradicionais, né? Em especial o cristianismo. Não deveria ser, né? Porque eles têm uma fé muito acirrada. E essa fé deles é fé, porque eles não têm conhecimento e acreditam que a sociedade é injusta. Então, portanto, como justiceiros sociais, cabe a eles fazer, né, promover esta mudança. E essa mudança, então, iria incluir todos aqueles que, em tese, estão fora. Né? E aí, só para fechar esse vídeo, tudo está calcado numa teoria errada, né? Num princípio errado, que é a teoria da mais-valia. A questão do homem lá, do bom selvagem do Rousseau, fica para outra oportunidade, né? Estou fechando aqui com uns 20 minutos. E o próximo vou falar a respeito do aspecto chamado politicamente correto, que é uma ditadura que se impõe para todo o Ocidente. É isso.